Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma live com a Beatriz. Beatriz vai contar a experiência dela com a descalculia. Ela vai trazer pra gente todos os relatos, todas as informações que ela tem a respeito do tema. Eu vou convidar agora a Beatriz para ela poder estar aqui com a gente, para poder entrar na nossa live. Aí, agora foi. Vou deitar aqui porque... Olá, boa noite a todos. Boa tarde Boa ainda, né? noite. E é verdade, eu tô acostumada a fazer live há muito tempo. Eu tô trocando tudo. Bom, gente, essa é a Beatriz. Nós nos conhecemos aqui pelo perfil e nós conversamos já bastante a respeito das experiências dela. E hoje eu que trouxe ela para fazer essa live para vocês, porque é tão difícil encontrar pessoas que têm o diagnóstico da descalculia e eu tenho certeza que, de certa forma, acaba sendo confortante para algumas mães ou mesmo pessoas que receberam o diagnóstico é, encontrarem alguém que tem esse diagnóstico para se identificar, para poder, de repente, tirar algumas dúvidas. E hoje está aqui com ela maravilhosa, até brinquei. A foto que ela me mandou, você tava a cara da Fátima Verdade. Agora você não tá vendo. Mas tá maravilhosa, linda Beatriz. Beatriz é psicóloga, né? Sim. E assim, ela tá aqui para mostrar para vocês que, independente de um diagnóstico de descalculia, existem algumas coisas que acontecem no dia a dia dela, mas ainda assim isso não limitou a vida dela. Hoje ela já está uma pessoa que tem a graduação, uma pessoa que tem uma vida normal, porque algumas pessoas elas olham para um diagnóstico de descalculia e acham que a pessoa ela está fadada a alguns embaraços. Nós sabemos que tem algumas limitações, mas nós sabemos também que é possível. Hoje ela está aqui para provar o que é resiliência diante desse diagnóstico. Eu queria que você já começasse a falar a respeito de você, se apresentasse, e se você quiser falar, você já pode começar. Tá certo. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, é uma ótima oportunidade realmente para a gente falar da descalculia, para que conheçam, porque apesar de ser um transtorno de aprendizagem que a gente encontra em várias crianças até, não é visto, não é reconhecido, porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não fala sobre, né? A gente tem essa dificuldade no dia a dia, na nossa rotina, mas a sociedade trouxe ser ruim em matemática como algo totalmente normal, porque matemática é difícil, a gente sempre escuta falar isso. Matemática é difícil mesmo, bom, não é sua área, mas até onde que a gente pode estar dizendo que simplesmente não é nossa área? Tem algum momento que a gente precisa fazer uma avaliação. Realmente, a descalculia ela traz prejuízos, ela prejudica a nossa vida diária. Então, tem um momento em que a gente pode, notando essas dificuldades, buscar ajuda para um pleno desenvolvimento. Porque, como Sara mesmo trouxe, você não está fadado por causa do diagnóstico, você não é o diagnóstico, né? Você pode sim ter qualidade de vida, você pode sim se desenvolver, construir o seu caminho. Enfim, tem muitas possibilidades para pessoas com diagnóstico de descalculia também, né? Eu sou psicóloga, como ela disse. Inclusive, uma coisa que eu queria trazer. Na faculdade de psicologia tem uma cadeira chamada estatística. Uma cadeira que É isso que eu envolve ia te perguntar. cálculo. Eu sou E formada estatística tem bastante cálculo. sim, é cálculo puro, é fórmula, enfim. E mesmo assim, eu me formei, eu tive o meu desenvolvimento, mesmo na época não tendo tanta pesquisa. Hoje ainda não tem também, mas na minha época, a época em que eu era criança, era ainda menos. Então, não tinha muito conhecimento, eu não descobri cedo, então eu poderia sim ter buscado ajuda antes, mas eu não sabia. Eu vim saber depois, porque eu já estava tão frustrada, isso causa frustração, isso traz um desestímulo também na vida da pessoa. Eu já estava tão frustrada que chegou um ponto em que eu estava no meu psicólogo e eu disse: eu sofro muito, eu estava no ensino médio
E eu disse, eu sofro muito porque eu não entendo o que acontece comigo. Simplesmente eu não aprendo, eu não sei nada relacionado a número. Tudo vai bem na minha vida até que entram números. E eu não entendo o que é que está acontecendo comigo. Por quê? Nas outras áreas eu não sou assim. Por que que isso acontece? E aí foi quando meu psicólogo falou, você já ouviu falar em descalculia? E eu fiz, não. Ele me explicou um pouco sobre, quando cheguei em casa eu fui pesquisar. E ele também me orientou, né, a buscar outros profissionais, porque a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, para que a gente consiga um diagnóstico, né, de descalculia. E aí eu fui atrás desses profissionais, eles me orientaram, a gente fez avaliações. Eu, inclusive, estava em preparação para o Enem. Por isso que a minha frustração estava se mostrando tanto. Idade, 18? Eu estava com 16. Eu terminei a escola com 17, sim. E eu já estava nesse preparo, né? Então, veio muito essa frustração. Porque eu estava prestes a entrar na faculdade. Tem a nota do Enem. A gente fica com aquela pressão. Uhum. O que você quer ser? O que é que você vai fazer? E aí, o que mais vem na minha cabeça é a minha nota em ciências da natureza e matemática vai acabar com tudo. Ela tem um peso maior. Isso, isso. E aí foi quando eu fui atrás e realmente descobri, e foi muito interessante essa descoberta, porque você simplesmente, quando tem uma explicação, é muito melhor. Quando você se entende, autoconhecimento é tudo também, né? Mas também foi diferente se eu, né, se eu tivesse percebido isso antes, se eu soubesse disso antes, se a gente tivesse acesso a mais informação, eu provavelmente teria sido tratada de outra forma, no sentido de ser levada para profissionais, para que haja também o desenvolvimento da área matemática, né? Como eu sempre digo, muitas vezes quando eu digo eu tenho descalculia, a pessoa me responde com uma piada assim, quanto é 2 mais 2? Sim, E eu digo, descalculia não é não saber matemática, é uma dificuldade na área da matemática, sim. no senso numérico. Mas eu posso aprender, eu só preciso de um pouco mais de ajuda. E a gente tem que olhar para isso também por esse lado, né? A gente não tem que olhar para um diagnóstico como eu estou fadado, eu não vou conseguir, mas sim, e agora, o que é que eu posso fazer diante disso? E buscar informação e ir atrás mesmo, né? E assim, sinais da infância, é importante a gente falar sobre isso, né? Os sinais da infância, a gente percebe muito em questão de eu estou nesse nível aqui, enquanto outras pessoas da minha idade já estão em outro nível, bem mais avançado que Sim. eu, né? E eu não conseguia entender conceitos básicos que na minha idade as crianças compreendiam bem e já tinham domínio sobre. E eu nem entendia o que era, quanto mais ter domínio sobre. Eu lembro muito que a primeira nota baixa que eu tive, porque eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de ir pra escola e tudo mais. A primeira nota baixa que eu tive foi eu não sei se existe ainda. Eu não sei se é uma matéria, eu não lembro bem, mas na minha época chamava Probleminhas. Era Não, acho que não tem, não. Assim, isolado, não. assim, eu tinha uma prova específica que se chamava Probleminhas. Eu não sei explicar bem como é isso. Eu era pequena, mas assim, tinha uma prova específica que eram problemas matemáticos, diferentes operações matemáticas. Era justamente as operações que a gente tinha aprendido até aquele momento. Eu lembro de uma que era soma, subtração, divisão e multiplicação. E foi a primeira nota baixa que eu tive, porque eu olhava para a prova. Quanto mais eu lia, menos eu entendi o que estava acontecendo ali. Eu não conseguia compreender nem o enunciado, o que é que ele estava tentando me passar. Por exemplo, hoje eu sei o que é uma divisão, dividir, né? Eu tenho 4 maçãs, vou dividir entre 2 pessoas, 2 para cada. Ok. Na época, você dizia, eu tenho que dividir 4 maçãs para 2 pessoas, eu ia fazer uma conta de multiplicação. Sim.
Você vê que é uma coisa bem simples e que você tinha uma extrema dificuldade. Sim, e eu não conseguia entender, assim, são quatro maçãs. E como é que na minha conta as maçãs aumentaram se é uma divisão? Não, eu não Uhum. entendia nada disso. Sim, Eu vi sim. que era aquele resultado. E olhe lá, porque também a multiplicação não estava certa. Uhum. Então, assim, eu sentia muita dificuldade na própria escola. Eu lembro que uma vez eu saí de férias. Já era ensino fundamental 1, a gente já sabia, já deveria saber, né? As operações matemáticas. As quatro, né? Sim. Sim. Eu era já segunda, terceira série ou mais, para vocês terem uma noção de como era. E simplesmente, quando eu voltei das férias, eu esqueci como fazia qualquer operação. Você botava, vamos somar. Eu não sabia somar, eu não sabia nem o que era somar. E aí, Caramba. a professora até ficava assim, como assim? Você fazia isso antes? E eu percebi Sim. que era um sinal. Tudo que, mesmo que eu conseguisse, assim, aprender, eu fizesse, diluía mais rapidamente. Eu teria que ter uma prática. Isso. Eu teria que ter uma prática mais constante naquilo. Isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa, ela aprender naquele momento e por ela ter ativações neurais comprometidas na área da matemática, realmente isso acontece. Ela não perpetua aquela aprendizagem. E no momento muito próximo, ela já está esquecendo. Isso acontece muito. Isso, e inclusive é interessante falar porque eu tinha professores de exatas que eles iriam dar o reforço, né, para mim em casa, Sim, 3 por semana. E no outro dia eu esqueci o que eles tinham me ensinado. E no dia anterior eu estava sim, fazendo. sim, E isso em outras áreas não era assim. Muito pelo contrário, em linguagens eu tinha uma facilidade muito grande, leitura, humanas, por si só. sim. E era sempre matemática, era sempre envolvendo número, sempre envolvendo número. E eu lembro que eu cheguei e esqueci, eu simplesmente esqueci. A professora teve que voltar comigo. Tudo. E ela olhava, ela Sim, olhou pra mim e disse, eu não entendi realmente o que aconteceu. Você tá passando por algum problema? E eu, não tô passando. sim, exatamente. É porque realmente é uma das coisas que são avaliadas. Verifica-se o emocional da criança. Se ela está passando por algum problema familiar, seja lá qual for o problema, isso pode afetar a aprendizagem de alguma maneira. E a descalculia, o certo para o diagnóstico é que não vai observar todas as áreas, não está acontecendo nada, está tendo a oferta de ensino adequada, está tudo ok, e ainda assim a dificuldade está ali. Sim. E era sempre, era muito presente eu, em questão de dinheiro. A minha vida foi um grande sofrimento. Hoje eu tenho uma maior facilidade. Porque, como eu disse, a gente aprende, a gente só precisa de uma ajudinha, de uma prática maior, assim também. A gente precisa de uma ajuda maior. Mas Sim, era bem complicado nesse sentido, porque eu não entendia como. E a gente chama aqui de vendinha. Eu ia na vendinha, no local sim, Bomboniere. sim. Eu ia na Bomboniere e aí alguma coisa era 20 centavos, eu ficava olhando para as moedas assim. Muitas vezes eu até botava as moedas que eu tinha para a pessoa e dizia: tira aí os 20 centavos. Sim. Eu não sabia. Tem que confiar, né? Confiar se a pessoa vai fazer certo. Isso, exatamente. E aí, isso foi passando, né? Sempre com esses desafios, sempre com muita dificuldade para aprender operações, divisão, pronto. Aí entra aquela parte de fração. Até Uhum. um ensino mais complicado da matemática, Sim. fração, número com vírgula, número com menos, porcentagem, aí probabilidade, nossa, Só vai virando uma bola de neve, né? A uma bola de dificuldade. neve, uma bola de neve. E sempre era tudo justificado como, não é a área dela, a matemática é difícil. Sim. Só que chegou um tempo que realmente eu estava pesquisando
E é uma coisa que é muito importante eu trazer aqui, pela minha própria experiência. Eu pesquisava QI. Será que tem alguma coisa Sim, com o meu QI? sim, sim. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, Não. pode ser uma criança com altas habilidades. Ela pode ter descalculia. Sim. E, assim, em outras áreas, por exemplo, eu aprendi a falar inglês desde pequena. Sim. Sozinha, aprendi a escrever muito cedo. Era, inclusive, algo que se admirava. Poxa, ela escreve. Leitura. Todo o processo de desenvolvimento da primeira infância também. Tudo dentro do padrão. Sim. Aprendi a andar. Aprendi a falar. Não levava muitas quedas. Não tinha nenhum disso. É isso que eu ia te perguntar, se você tinha demorado a falar, se tinha algum problema de coordenação motora, porque às vezes isso tem a ver com a descalculia. Não é uma regra, mas Sim, algumas pessoas acontece. sim. No seu caso, não. Não. Não Sim. aconteceu nada do tipo, né? Poderia ter alguma comorbidade? Poderia, mas não tinha. Então isso também me chamava atenção. Mas mesmo assim você fica tão frustrado, porque eu lembro que eu tinha professores particulares, e assim, eu estudava o dia todo, ou mais de um dia para uma prova de matemática, eu chegava, parecia que estava uma prova em grego. Né? Tem como. E assim, eu também demonstrava muita dificuldade assim, em questão de número do telefone. Eu trocava. Você podia estar me mostrando o número aqui, para eu passar para cá. E eu Eu comecei tava a ó. trocar os números, trocar a ordem dos Uhum. números. E assim, era sempre envolvendo o número. Eu lembro que no ensino médio eu tive provas, né, que antes química, não sei se isso aconteceu também na escola de todo mundo, não sei como é, né, mas comigo, a primeira parte, né, da matéria, a gente não tem número, a gente vai muito para teoria. E eu me saía muito bem. Quando química começou a ter número, eu me saí muito mal. Uhum. Biologia também, Sim. quando a gente chega em genética, né? Sim. E aí eu tava sempre assim, envolve número. O meu problema é envolver número, sempre é envolvendo E números. nessa trajetória toda, ninguém notou, ninguém Não, percebeu. Qual foi a idade mesmo que você teve o diagnóstico? 16? 16 anos. Por Ninguém. você ser tão boa em outras áreas, justamente acabou que você não conseguia. As pessoas acabaram negligenciando essa parte, né? Sim, Olharam realmente pela questão do tabu e você acabou passando por isso tudo. sim. E muitas vezes, além de ser dito, não, ela não é a área dela, era tipo, que você tem preguiça, então, de estudar. Porque você não tem nada. Você sabe que você não tem. Olha aí as outras áreas. Você tem preguiça de estudar matemática. E não era. Eu sabia que não era. Né? Mas também a gente sofre essa pressão, porque a matemática não é só na escola. A matemática é, como dizem, é em todo lugar. A gente precisa lidar com finanças, a gente precisa ver hora no relógio, e eu não via até bem mais velho. Eu comecei a Hoje, conseguir ver. Hoje eu consigo, depende do relógio. Eu, hoje eu consigo ver quando o relógio é digital. Também sim, consigo ver em relógio com ponteiro, mas tem que ter o número. Se tiver só aquele sim, tracinho, número romano eu não sei identificar. sei, Aquele sei. tracinho, número romano, tem uns relógios que são lindos, mas eu não posso chegar perto. Sim, Pra mim, sim, pelo menos. sei como. Lindos, que tem um gato, tem alguma mensagem lá e não tem nem seta. Não tem nem Uhum, os tracinhos. Aquilo pra mim eu não vejo a hora de sei. jeito nenhum. Muitas vezes, até quando eu era menor mais Sim. jovem, na verdade, eu usava relógio porque eu achava bonito. Não porque eu sabia ver a hora. E quando alguém dizia que horas são, eu dizia, tá quebrado. Ou se a, Era só pegar o celular. ou se a É pessoa só não para me comprar um conhecia look, mesmo, eu né? dizia, vê aqui. Vê aqui.
E assim, eu apresentava muitas dificuldades no dia a dia também. E isso começava, a gente acumulou frustração. A gente acumula frustração. Sim, sim, com certeza. Chegou uma hora que eu estava chorando. Chegou uma hora que eu cheguei e falei assim pra minha mãe: já que eu estudo e tiro nota baixa, eu me recomendo não estudar. Sim, é uma frustração muito grande, porque você perde um tempo, gasta ali toda a sua energia e parece que você não fez nada. E Exato. ainda tem que escutar das pessoas como se você não tivesse realmente feito, porque você não mostrou o resultado. Exatamente. Quando na verdade eu só precisava de ajuda, porque esse eu não vou estudar, eu não vou fazer, me prejudicou também. No dia a Sim, dia, a questão do troco ainda é uma dificuldade grande para mim. Mas já melhorou. Só que antigamente eu tinha muito problema com troco. Muito, muito, muito. Eu não consigo saber o troco rapidamente. É como eu até brinco, eu digo, eu nunca trabalharia num caixa, porque ficaria uma fila, eu ficaria, peraí, deixa eu só ver aqui rapidinho com o troco. Mas assim, aí ninguém ia querer ir no teu caixa também. Graças a Deus você é psicóloga. é psicóloga. E assim, eu demoro mais para fazer certas coisas, mas eu já evolui bastante. E olha que eu tive um diagnóstico tardio. Sim, Eu não sim. tive a ajuda necessária. Então imagina, com esse conhecimento, o que a gente não pode fazer pelas crianças, até pelos adolescentes também, né? É Para verdade. ajudá-los na frustração, para ajudá-los no dia a dia. Porque na vida adulta, a gente tem que cuidar das nossas finanças. A gente tem que saber a hora. A gente Sim, tem que saber distância. é verdade. A gente tem que saber disso tudo por sobrevivência na sociedade. E a gente pode aprender isso de uma maneira mais fluida, com a ajuda necessária com a equipe multiprofissional. E eu tive esse diagnóstico. Eu lembro que depois do diagnóstico eu chorei muito. Uhum. Tanto por um peso, porque a gente sabe que a gente tem, né? Sim, Alguma coisa, mas quando a gente escuta, a gente fica meio balançado. dá um baque. É, e eu lembro que, inclusive, eu passei por outros testes para descartarem outras possibilidades, porque isso é necessário, né? Sim, sim, Tomografia foi passado, diagnóstico. sim. Passei por testes variados. Sim. E quando foi descartado qualquer outra possibilidade, realmente eu recebi o diagnóstico da discalculia. E eu fiquei balançada, eu já sabia, mas eu fiquei balançada e eu chorei tanto né, por ter levado esse impacto, quanto também por alívio. Sim. É muito bom você ter uma explicação do que está acontecendo com você. É muito importante. Eu levei isso para E os terapia. seus pais? E os seus pais? Como eram os seus pais antes desse diagnóstico e depois desse diagnóstico também? Como é que foi? Tá falando aqui. Bom, antes do diagnóstico, eles me diziam sempre assim: você é capaz, você consegue, vamos lá, vamos fazer. Aí vinha professor particular. E depois do diagnóstico, foi assim: disseram, é uma explicação. A gente não sabia que isso existia, mas é uma explicação realmente. E agora eu entendo como isso deve Sim, ter sido difícil para você. sim. Porque realmente não se tem Você, informação. sim, é verdade. Você fez o Enem mais de uma vez ou você já conseguiu passar já de primeira? Assim, Eu fiz o Enem aqui o mais. Daniel tá falando, ele tá falando que ele ficava com muita raiva porque as pessoas falavam que ele devia focar mais em matemática, sendo que é a matéria que ele mais estudava, e é verdade. É, eu te entendo bem. Eu ouvia isso também. Nossa, eu acho que eu era muito conhecida entre os professores de exatas.
Porque eu ia pra um, ia pra outro, e às vezes até assim diziam, não, mas tenta com outro então, talvez foi o método. Aí a gente Sim, sim. me explicar de outra maneira e não entrava. E eu ficava, não é o professor, Uhum. né? Sim. Sou eu. E assim, eu acho que existe muito medo também nessa questão de, e agora, eu vou atrás, será que meu filho tem alguma dificuldade? Como é que vai ser ele com esse rótulo de um diagnóstico? Exatamente. Eu tive uma professora que ela falava que isso não era medo, isso era preconceito. Preconceito da mãe. É porque exatamente ela não quer assumir que o filho tem algum tipo de necessidade ali e ela prefere não ir em busca para não ter a certeza, porque diante da sociedade, diante das pessoas, ela vai ter que apresentar que o filho dela tem alguma diferença. E como é que isso vai ser? Então, muita gente acaba negligenciando e tapando os olhos para não passar por isso, sendo que acaba passando por coisas muito piores, porque se tivesse a ajuda necessária, a pessoa ela seria ajudada, seria entendida, seria acolhida, não teria tantos sentimentos de incapacidade e, enfim, Sim. pode falar. Inclusive, o diagnóstico é justamente uma. A gente pode mudar essa visão do que é um diagnóstico, como eu trouxe aqui no início. A gente não é o diagnóstico, apesar da gente Sim, ter um diagnóstico. E é muito importante que a gente saiba o que a gente tem, quem a gente o que a gente tem, quem a gente é. Porque, além disso clarear muita coisa na nossa mente, isso ajuda a gente a procurar o caminho certo, a ter a ajuda necessária. sim, E também, no dia a dia, a gente conseguir se desenvolver. Porque foi a partir desse diagnóstico que eu consegui. Porque a partir sim. do momento que a gente entende, a gente sabe que caminho a gente tem que tomar. E se a gente simplesmente fingir que não tá ali, o problema não vai sumir. O problema vai continuar. Só que a gente vai piorando porque a gente não vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Já imaginou se agora, nesse momento, eu ainda não soubesse ver a hora? Uhum. Já imaginou se eu não conseguisse lidar com o dinheiro? Como que eu ia tomar conta da minha própria vida? Então, até o diagnóstico, ele é para nos dar autonomia, para a gente conseguir ser dono de nós mesmos. Então, por isso que é muito importante. Então, a gente não vai ser visto de maneira diferente, porque a gente tem outras áreas também que a gente é muito bom. Isso também é interessante de explorar. E além disso, a gente pode se desenvolver naquilo que a gente tem dificuldade. Sim. Então, inclusive, a gente tem um teórico chamado Howard Gardner. Ele fala da teoria das inteligências múltiplas. Tem várias áreas. Sim. Amo, amo, amo. Sim. A gente tem várias áreas que a gente pode explorar. A minha área da comunicação, a área da linguagem mesmo. E eu consegui seguir esse caminho. Eu fiz curso de inglês, eu tenho diploma, eu tenho curso superior, eu tenho 23 anos. Nossa, novinha. Eu tô entrando em pós agora. Eu fiz o curso de psicologia, apesar da cadeira de estatística, de avaliação Sim. psicológica. Inclusive, fala pra gente como é que foi o Enem, que você teve direito à calculadora, não foi? Teve Você sim. fez o pedido, o requerimento. E como foi na faculdade? Você apresentou diagnóstico? Você fez o quê? Como foi? Ou você fez como se não tivesse diagnóstico nenhum? Como Não, é que foi para você? eu apresentei. No Enem, eles pedem o seu diagnóstico de laudo, a gente manda, né, para eles, para o sistema, e aí Online. isso online. E a gente recebe a resposta, né? Que Uhum. a gente tem direito a uma hora a mais de prova e a gente tem direito a uma calculadora. Eu também tive direito a uma sala que estavam pessoas que tinham necessidades diferenciadas, né? Ah, sim. Uma sala com outras pessoas que também tinham outros tipos de necessidades. Eu era a única Uhum. pessoa que calculia, então assim, a calculadora foi só para mim. Eles Uhum. disponibilizam a calculadora. Quando você chega lá na Sim, sala, sim. tem a calculadora e eles te entregam. E você tem essa uma hora a mais, né, de prova. Uhum.
Inclusive, pessoas com outras dificuldades, né? Dislexia também pode até chegar a ter uma pessoa para ler, né? É, Para isso. ter. Nós temos recursos também para realizar a prova do Enem. Uma coisa que eu quero salientar, que é muito importante. O meu diagnóstico da descalculia veio tardiamente. Então, essa calculadora em 1 hora a mais, para mim, não fez tanta diferença, porque eu não tive o tratamento. Sim. Quando eu lia, eu não sabia desenvolver a questão, porque a gente tem que ter uma lógica matemática ali. Não vem um cálculo pronto pra gente, né? E aí, por isso que eu digo que é muito importante a gente observar isso, porque quanto mais cedo a gente tiver ajuda, melhor para tudo. Pra gente entrar na nossa faculdade, pra gente se desenvolver na nossa rotina diária mesmo. E eu tenho ciência disso. Mas foi uma ajuda bem importante, porque já melhorou muita coisa, né? Com certeza. Assim, o Enem, ele tá para ser reformulado, parece que em 2024. Bom, vamos ver como é que vai ser essa reformulação, como é que se vai melhorar mesmo, porque realmente é uma prova que é um massacre em muitos estudantes, e até mesmo que não tem o laudo da descalculia, a prova ela é muito desgastante, cobra do aluno muitas coisas que, de repente, tem nada a ver com o curso que ele vai ali concorrer. E, então, vamos aguardar para ver como é que vai ser isso. Pelo que eu li, parece que o Enem vai ter, acho que você vai fazer matérias que sejam mais relacionadas ao curso que você escolher. Mas ainda está tudo muito indefinido ainda, né? Eu espero que melhore, que ajude. Porque, com certeza, as pessoas que têm descalculia não vão querer um curso que tenha matemática. Bom, pela lógica, né? Quem sabe existe alguém aí que, não, eu vou contra o meu diagnóstico. Eu quero fazer esse curso. Também não é uma coisa impossível, mas pela lógica a gente não encontra pessoas que tenham bons sentimentos tendo laudo de descalculia, porque realmente traz muita frustração, traz muito sentimento de incapacidade diante da disciplina, que a disciplina ela é um pouco complexa, devido à aplicabilidade da matemática não ser uma coisa direta. Eu sempre estou dizendo isso, quando você estuda biologia, quando você estuda história, até mesmo em português, é mais fácil você aplicar. Agora, a matemática não, as aplicações não são diretas, são coisas que, em algumas profissões, elas vão ser usadas, então isso daí traz um grande problema. Tanto é que a maioria dos estudantes realmente, mesmo sem a descalculia, não gostam da disciplina, exatamente por esse motivo, por não ver um sentido, por achar que nunca vão utilizar, e a grande verdade é que, em alguns casos, realmente não vão utilizar, mas a educação básica, ela tem que garantir esse direito ao estudante de entrar em contato com a disciplina. Mas é isso. Bom, fala mais pra gente aí como é que foi na faculdade. Você apresentou o diagnóstico, fez a disciplina e como é que foi? Você teve. Eu fiz a live com a Lavínia e ela falou a respeito dessa questão da calculadora e tudo mais. A Ângela também, ela falou que ela também fez psicologia e fez essa questão de não apresentar o laudo e não ter aí. A Ângela teve uma dificuldade, não teve a ajuda necessária. Ela até teve um embate com uma professora. Agora, a Lavínia teve a ajuda. O seu caso, como é que foi? Nas provas, eu tive direito ao uso da calculadora. E eu também tive direito a o professor estar ali comigo, me ajudando a interpretar as questões também. Sim. A gente fazia muita prova em dupla. E aí, ele sempre disponibilizava a calculadora. E assim, ele, inclusive, muitas vezes ele me dava as fórmulas para eu desenvolver o cálculo. Sim. Ele conhecia descalculia? Conhecia. Eu não precisei explicar. Bom. Inclusive, ele disse. Eu ensino muitos cursos. Ele era um professor de exatas, né? Mas como ali era uma cadeira de humanas que era de exatas, ele foi realocado também para o nosso curso. Então ele disse: Sim. Você não é a primeira pessoa com descalculia.
Porque a pessoa quando escolhe um curso de humanas, muitas vezes é porque ela odeia matemática, muitas vezes vem disso. Sim, sim, sim. Sim. Aí ele disse, então eu tô aqui para te ajudar. Se você estivesse num curso em que um cálculo avançado fosse necessário, aí sim. O que eu tinha que exigir de você era diferente. Mas aqui, você entrando... A gente precisa dessa cadeira. Claro, inclusive a gente vai para a área de pesquisa, a gente precisa da estatística, né? Mas a gente não precisa ser fera em matemática. Não, sim, eu entendo. É. Eu entendo. Então eu consegui passar, inclusive foram notas boas. Eu me senti assim, porque eu nunca tinha tido isso. E eu me achei nesse momento com notas boas em estatística. Meu Deus, quem diria que um dia eu chegaria aí? Foi muito bom. Então é muito bom quando se tem esse conhecimento, porque você é acolhido e você consegue se desenvolver da sua forma. E se desenvolver da sua forma também tá tudo bem. Com certeza. Né? Apesar das minhas dificuldades no dia a dia, eu tenho dificuldade ainda com dinheiro no troco, olhar horário em alguns tipos de relógio. Eu já sou bem melhor. Eu Sim, sim. sei o Você que falou comigo, são. a gente conversou, você falou a respeito de dirigir, não foi? E aí, como é que tá isso? Tem um tempo que a gente não falou mais. Sim, verdade. Por quê? Eu tinha medo de dirigir, de tirar a minha carteira de habilitação, porque eu tenho muita dificuldade com essa noção de distância. Não sei quantos quilômetros, eu não sei dizer se São João é perto. Até em questão de receita, eu gosto de ter o copinho que tem tudo certinho marcado, que é para eu colocar. O medidor, eu tinha esquecido. Que é para eu colocar justamente, exatamente onde eu quero. Porque eu tenho essa noção de quantidade nesse sentido, não tenho noção de distância. Tal lugar é, não sei, 50 quilômetros daqui. Pra mim, não disse nada. Não sei se é longe ou se é perto. Mas aí, quando você for dirigir também, você não vai falar assim, entendeu? Então, assim, na descalculia, um dos sintomas que a gente pode apresentar é essa questão da inteligência espacial ser prejudicada. E isso eu tenho. Então, um dos meus medos do dia é justamente isso, eu saber o espaço que eu tenho que passar, a distância, enfim, isso daí são habilidades que eu sei que a gente vai adquirindo com a prática, que eu preciso ir, né? Inclusive, eu estou me organizando para isso, porque a gente, como você disse, tinha conversado sobre isso. E é importante também porque desenvolvimento de autonomia, tudo que a gente puder desenvolver na autonomia, mesmo envolvendo qualquer senso numérico, vamos lá, é importante. Certo? Vamos trabalhar. Exatamente. É a nossa vida, né? A gente não tá, mesmo que você não queira ser um engenheiro, tá tudo bem. Mas você precisa ser autônomo, né? Sim, sim. Então, eu tinha medo por causa disso. Muitas vezes, eu tenho dificuldade para saber localizações. Eu não tenho esse senso de direito e esquerdo. Direito, esquerdo, pra mim é um pouco complicado. Essa questão minha é prejudicada. Então você tentou, tipo assim, colocar um anel e saber que aquela direção ali é direita, esquerda? Nunca tentou fazer isso? Sim, eu faço, isso eu faço. Eu uso muito assim, a mão que eu escrevo. Isso também pode ser. A mão que eu escrevo pra cá. Então, a mão que eu não escrevo pra cá. Agora também, noroeste, oeste, aí a gente já tá falando de outra coisa. Então, se você tiver num lugar, alguém fala, levanta a mão direita, você demora, né? Não vai automático. Vai sim. A gente tava até brincando, foi divertido. Que quando a gente tava falando sobre a live no WhatsApp, Sara até falou assim, o fuso horário. É mesmo. O fuso horário não é comigo. Aí eu, cara, você tá falando com uma descálcula. Aí eu, ai meu Deus, eu mandei a mensagem, mas foi mesmo, eu mandei a mensagem, só me dei conta. Caraca, ela capaz dela ter dificuldade com isso, mas aí já tinha ido. Mas foi bom porque eu até pensei, eu vou levar isso pra live, porque geografia,
também uma dificuldade para mim. Ah, mas não é uma matéria de exatas. Mas envolve um senso que é Sim, da área do nosso cérebro que envolve a matemática. Então a gente pode ser sim. prejudicado nisso sim. Inteligência Inclusive, artificial e tudo mais. na escola que eu trabalho, pelo menos assim, eu não posso dizer por todas as escolas, mas numa escola que eu trabalho, tinha um aluno que tinha laudo de descalculia ano passado. Ele era meu aluno. E ele recebia prova adaptada em biologia, em física, e tudo que necessitasse cálculo, os professores eles eram orientados a dar essa prova adaptada para ele. Então, eu mesmo apliquei prova de biologia e ele pôde utilizar a calculadora. Só que ele estava, não vou falar sério, né? Porque eu tenho muito aluno que me segue. Aí ele tinha vergonha do diagnóstico e ele não queria de jeito nenhum que os alunos vissem ele utilizando a calculadora. Você teve esse sentimento, apesar de que você já estava terminando o ensino médio quando você teve seu diagnóstico, né? Porque normalmente ainda acontece isso. A criança ganha o direito de usar a calculadora, porém, ela tem vergonha diante dos colegas, porque eu estava conversando com uma mãe outro dia, ela falou assim comigo: Sara, a minha filha tem direito de usar a calculadora. Porém, a coordenação da escola disse que se ela utilizar a calculadora, ela vai ter ali vergonha diante da turma e vai ser constrangida. Então, é melhor que ela não utilize. Aí eu falei assim, mas o direito da sua filha é usar a calculadora. A gente, no caso aí, vai tirar o direito dela, em vez de gastar um tempinho e fazer uma conscientização na turma, Sim. o certo é fazer a conscientização na turma, para que eles entendam a necessidade dela, para que ela consiga utilizar a calculadora. Não tirar o direito da menina por causa de terceiros que não entendem que ela precisa daquele instrumento ali na aula de matemática, ou seja, qual for a disciplina. Então, é uma coisa a conversar também. Os pais que têm filhos que estão ainda na idade escolar, que têm o diagnóstico, conversam não somente com matemática. Todas as vezes que observar que a disciplina ali ela está trazendo cálculo, vai lá, conversa, ou então já conversa antes, para não ter nenhum tipo de surpresa depois, porque pode vir uma nota baixa, porque a criança não teve ali a ajuda necessária. Ah, mas não era matemática. Mas matemática ela está envolvida em outras disciplinas. Às vezes até em português, quando eles vão estudar numeral, essas coisas assim, também está englobando matemática. Então, eles têm que ser olhados ali de uma forma diferenciada. Isso, exatamente. Entende? Eu não passei por isso, porque além de eu já estar bastante também desgastada nesse sentido, eu queria. A pessoa fica assim, eu preciso de ajuda. Eu queria realmente que as pessoas entendessem. Eu, particularmente, não passei por isso, mas é muito importante que, caso haja um caso como esse, que isso seja trabalhado também, né? Tanto na escola, a conscientização, como com o emocional daquela pessoa que tem aquele diagnóstico, né? Precisa ser trabalhado para que ela venha a se acolher, para que esses pensamentos, até essa crença sobre ela, né, não atrapalhem nesse desenvolvimento dela, porque não ter esse acesso à calculadora muitas vezes vai causar um sofrimento naquele momento daquela prova, naquela nota, em tentar de novo e de novo. E assim, é muito desgastante passar por isso. Então, assim, o E conhecimento. aqui, a gente fala assim, ah, não, mas o que vale é o que o aluno está aprendendo e tudo mais. Mas não adianta, o aluno se preocupa muito com a nota. Com certeza. Para ele, a nota é muito importante. Isso. É difícil tirar da cabeça de um aluno que, apesar dele ter tirado uma nota baixa ou uma nota alta, de repente, foi lá, tirou uma nota alta, mas de repente aquela nota alta dele ali, ele não sabe nada. Foi uma coincidência. Então, a gente precisa construir isso na cabeça deles, Isso. porque realmente é muito complicado. Então, assim, traz a frustração, a nota baixa. Vai trazer sim a frustração e ele se. Oi, Aqui, travou para mim também. voltou? Voltou. Me vendo? Tô sim. Ah, agora sim. Eita, negócio. Ah, deixa assim mesmo. Pronto. Continua, ok? Exatamente, o sistema cobra nota, exatamente. Tanto é que o Enem, a Raquel tá falando aqui, o Enem você é avaliado pela nota, né?
Então, se você não tem uma nota boa, se você não tem lá uma nota, inclusive em exatas, alta, você tem dificuldade de entrar em alguns cursos. Medicina, direito, são cursos que exigem que você tire uma nota alta em matemática. Porque você está concorrendo com pessoas que não têm descalculia e que muitas das vezes têm as melhores, estudam nas melhores escolas. Isso. Então, fica difícil você competir com isso, né? Fica difícil. sim, sim. E com certeza a nota, eu lembro que a gente se cobra bastante. A gente faz com que a nota seja o nosso atestado, a nossa prova de que a gente sabe ou é bom o suficiente naquilo. E como na descalculia a gente está sempre recebendo uma nota baixa, a gente fica muito frustrado, né? Então isso é um processo de sofrimento que a gente entra assim. E por isso que o conhecimento é tão importante. As pessoas precisam aprender mais sobre a descalculia, as pessoas precisam saber que existe a descalculia. Porque a partir do momento em que a gente entende, né, e passa a ver isso de uma outra forma, até o emocional daquela pessoa que recebeu aquele diagnóstico, né, ele vai mais facilmente ser envolvido também aí, no sentido de vou me acolher também. Eu sou diferente, mas todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente, gente, em alguma coisa. A gente não tem que ser realmente igual a todo mundo, né? E às vezes, muitas vezes, a gente olha para a área que a gente não é bom, mas tem muitas áreas também que a gente é bom e a gente não valoriza isso. A gente se olhar e dizer, eu tenho capacidade sim. Eu só preciso de um estímulo a mais, eu preciso de uma ajuda a mais, Exato, né? exato. E aí o conhecimento é essencial, porque eu, depois que recebi o diagnóstico, a gente vai buscando mais, né? E assim, eu vi que existe pouca pesquisa, pouca literatura sobre a descalculia aqui no Brasil. Isso. E isso é um caso. Mas no Brasil, mais, né? Mas ainda é pouco estudado em todos os lugares. E não foi descoberta recente, né? Assim, Não, não não. ter um diagnóstico. A gente, quer dizer, Exatamente. Eu costumo dizer que a descalculia ela é pouco estudada justamente por ser um transtorno na área das habilidades matemáticas. Por quê? As pessoas, elas têm já a dificuldade, que a gente sabe, extrema com a matemática, então já atribuem que aquilo ali é normal. E também grandes pesquisadores que pesquisam essa parte de transtorno normalmente também não simpatiza com matemática. Tanto é que quando você vai procurar alguém para você poder fazer acompanhamento, eu não sei se você teve dificuldade, vai procurar uma psicopedagoga ou, enfim, alguém assim, você tem dificuldade de encontrar, principalmente se você já for, a criança já tiver lá 13, 14 anos, assim, porque normalmente acha que aquela atividade que vai ser trabalhada dentro do consultório, ela precisa ter a ver com quem está estudando na sala de aula. Então, nem sequer tenta. Não, 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 descalculia não atendo. Porque tem medo, tem receio. Então, assim, eu costumo dizer que é exatamente isso. As pessoas que pesquisam a respeito desse assunto não simpatizam com matemática. Então, tanto é que as pesquisas relacionadas à dislexia estão anos-luz na frente da descalculia. Então, assim, eu creio que é por causa desse motivo. Falta pessoas que tenham simpatia pela matemática pesquisando o assunto. Isso. Exatamente. Perfeito. Inclusive, quando eu descobri essa página, eu estava com você dizendo, poxa, eu achei uma página de descalculia porque a gente não acha, Não, procura muito, né? é verdade. E principalmente uma pessoa que trabalha com a matemática em si. Sim, É sim. incrível isso. Acontece muito de professores nem saber que ela Isso, existe. exatamente. Assim, todo mundo que tem contato comigo sabe a respeito da descalculia. Eu comecei a estudar descalculia foi em 2013. E desde sempre eu falo a respeito. Na época não tinha nem Instagram, era Facebook. Aí na época de faculdade eu participava de eventos, essas coisas. Eu colocava, aí os outros ficavam, o que é esse trem aí, negócio de descalculia? Aí eu falava. Mas você vê que grande parte das pessoas que fazem faculdade de matemática nem sabe. Nem sabe, teve pouco acesso. A Raquel tá falando que tem muita dificuldade de achar. Provavelmente já tá falando da psi. Sim, sim. Profissionais, né?
Com certeza. E a gente conhece muito sobre a dislexia, a gente ouve falar sobre a dislexia, a gente ouve falar sobre diversas coisas, mas a descalculia realmente não é falada. E o conhecimento é uma das chaves para que a gente melhore muito essa questão. A gente tem um problema na estrutura, claro, tanto nessa questão, né, da falta do conhecimento, aí isso atrapalha até no processo do aluno de aceitar usar uma Sim. calculadora, da gente dessa questão do Enem mesmo. Então, a Sim. gente tem um problema também na própria estrutura, né? Mas o conhecimento é uma chave essencial, é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Quanto mais pessoas souberem da descalculia, mais rápido a gente consegue mudanças nesse sentido. Porque Isso, tem muita gente que isso. nunca nem ouviu falar e está nesse processo de sofrimento. Com certeza. Acontece sempre que meu Instagram, graças a Deus, ele está crescendo a cada dia. E sempre, nossa, nunca ouvi falar a respeito disso. Ou então, assim, eu ouvi falar a respeito da dislexia e fui pesquisar se existia isso para matemática. Aí eu achei aqui seu perfil. Então, assim, é pouco falado. É, É pouco falado. E é por essa causa que eu luto. e, e a gente agradece, Exatamente. Essa é a minha bandeira. sim. É, e aí, cada vez mais, a gente vai conseguir avançar, sim. Então, é importante que você se acolha e é importante que você trate desse seu emocional para que você consiga também dizer, eu tenho descalculia e vamos conhecer mais sobre. Eu venho aqui falar sobre, né? Porque a gente vai estar ajudando outras pessoas que muitas vezes estão num processo que elas podem ter mais chances de conseguir tratamento antes, porque eu consegui mais por esse sofrimento, né, que eu estava passando de desgaste, Sim, de não conseguir entender o que estava acontecendo, e também já foi no final, né? sim. Mas imagina isso lá no começo, imagina isso mais cedo. Seria diferente. Claro que eu estou em desenvolvimento sempre. A gente sempre tem essa chance de estar aprendendo, de estar praticando. Então não é assim, eu tenho um diagnóstico e fim. Não. O diagnóstico é um começo, na verdade. Então Exato. vamos olhar por esse lado também. A gente pode tanto ajudar como ser ajudado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tem outras áreas, você tem seus sonhos. Eu consegui, eu sou formada. E ainda tem muitos projetos pela frente. Então não tem nada a ver com QI. Ter desfobia, não tem nada a ver com não conseguir um emprego. Não tem. Não conseguir fazer o que eu quero, não tem também. E assim, Sim, eu estou vivendo uma vida de adulta, que estou lidando e sendo autônoma nas minhas questões de matemáticas também, apesar das dificuldades diárias. E tá tudo bem, eu tô feliz, eu tô bem com isso. Não tem problema em chegar a dizer, me ajuda aqui rapidinho com isso, não tem problema nenhum, né? sim. E vamos seguir em frente. Essa é a palavra que eu deixo para todo mundo que tá aí pensando, o que é que eu faço agora? Eu tô com esse problema, eu tô sem conseguir, eu tô com medo do que vão achar de mim. Mas a sociedade a gente pode ajudar ela a melhorar, né? Com conhecimento, a gente pode automaticamente se melhorar, a gente pode se acolher, acolher outros. Muita gente tem descalculia, é mais do que a gente pensa, porque a falta É desse verdade. conhecimento acaba fazendo com que as estatísticas, né, pessoas com descalculia sejam menores. Mas assim, você sempre vai ver uma pessoa dizer, eu acho que eu tenho isso. Eu sempre escuto isso. Sim. Sim. Se você Eu acha na que minha sala, eu sempre falo, né, para os meus alunos, assim, sempre que dá oportunidade, eu falo a respeito. E já tem uma aluna lá, eu tenho duas alunas que a gente acha que tem suspeita, tem uma grande suspeita. Então, assim, tem muita gente que não tem um diagnóstico realmente. é, e não tem problema, não vai fazer mal fazer uma avaliação. Não vai. Então não pense, isso pode ser coisa da minha cabeça. Não, porque muitas vezes a gente sabe, a gente sente muito, né? Deixa eu falar uma outra coisa. O seu diagnóstico, você teve que recorrer a médicos particulares, teve que pagar, porque você tentou alguma coisa no público. Como é que foi essa parte? Porque a gente sabe que para conseguir o diagnóstico é caro, É, não é barato. Esse daí é um outro ponto negativo relacionado a isso, para o diagnóstico, porque é caro e a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição financeira. sim, sim. Eu tenho acesso a plano de saúde, né?
Isso também já ajuda bastante. Mas, mesmo assim, na Sim. época, eu tive que recorrer, sim, ao particular. Porque para conseguir também não, demoraria mais. E eu já estava no processo que Sim, precisava daquela ajuda, sabe? Eu já estava no ensino médio. Eu já estava vendo o tempo correr. sim, E aí eu tive que recorrer e realmente é caro, é difícil, uhum, né? E isso também sim, é outra questão que dificulta nosso diagnóstico até a ajuda que a gente pode receber, né? entendo, entendo, sim. Então, gente, se vocês quiserem mandar mais algumas perguntas aí, a Bia está pronta para responder, eu também. Você quer falar mais alguma coisa, Bia? Você quer deixar mais alguma mensagem? Acredito que nós falamos a respeito de tudo que a gente combinou, né? Sim, sim. Não, só dizer que vocês podem, né? No que eu puder ajudar nesse sentido, eu vou estar respondendo as perguntas. E para ajudar vocês também nesse processo que eu entendo e acolho muito. Sei como é difícil, né? Qualquer processo diagnóstico, qualquer processo de dificuldade é um sofrimento, mas que eu quero deixar também que tudo tem solução. E que você pode se desenvolver. Você é a sua própria pessoa. Isso é o mais importante, né? E aí, se vocês quiserem mandar perguntas, a gente tá aqui para responder e ajudar no que puder. Tá bem. Bom, eu acho que ninguém mandou aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui de volta, para ver se alguém falou mais alguma coisa. Acredito que não. Mas se vocês quiserem depois, ou você que está assistindo a live gravada, quiser depois entrar em contato com a gente, eu estou pronto para responder. Acredito que a Bia também. Sim. E é só mandar um dia pra gente, tá bom? Nada, Raquel. Foi um prazer. Então é Obrigada isso, Bia. Bia, pela alguém participação. pode tirar alguém que está vendo a gente aí, ó. Eu vi que tem aluno meu nessa live aí. Alguém pode tirar uma foto da gente aí, tira um print, depois me manda lá no direct. Caleb tá aí, eu vi mais aluno entrando aqui. Eu não sei se estão ainda. Tira pra gente aí, vamos tirar uma foto. Bom, eu espero que alguém tenha tirado. Eu também. Então tá bom. Tá bom, Bia, foi um prazer mesmo essa live. Nossa, porque eu tenho bastante pessoas que eu converso, mas nem todas estão disponíveis para poder estar se expondo, porque a gente vem aqui para a internet fazer uma live, a gente está se expondo. Tem pessoas que têm vergonha do seu diagnóstico e fico muito feliz de ter pessoas como você, que está vindo aqui disposta a ajudar mais pessoas e mostrar para essas pessoas que é possível, para que não tenham esse medo no coração, porque principalmente as mães. As mães, elas se cobram muito, ficam muito culpadas, olham para o diagnóstico e ficam. Porque nós, como mães, porque eu sou mãe, nós temos expectativas sobre a vida dos nossos filhos. Coisa que a gente tem a expectativa, mas a gente tem que entender também que eles vão seguir o caminho deles, eles vão fazer as escolhas deles. Então, quando a gente tem um filho que tem um diagnóstico, seja lá qual for, a gente teme por ele passar por algum embaraço, por algum desafio. Mas, para as mães que estão nos assistindo, quero que vocês saibam que os filhos de vocês têm a vocês. E vocês, com certeza, estão aqui em busca de mais conhecimento, porque são excelentes mães. E, com certeza, essas crianças, esses adolescentes, eles vão ter um futuro brilhante. E você vai ter aí contribuição para esse caminho. Isso, com certeza. E isso, a Raquel tá falando que ela ficou com o sentimento meio perdida, tentando se encontrar, porque realmente parece que você fica assim, e agora? O que fazer? Temos poucos profissionais, tem pouca informação, o que eu vou fazer a partir de agora? Mas eu creio que você, com certeza, vai achar as melhores pessoas no seu caminho e vai conseguir aí direcionar o seu filho ou a sua filha nessa caminhada. Gente, é isso. Um ótimo sábado para vocês. Olha, a gente já tá aqui já, 1h15 mais ou menos de live. Acredito que já tenha bastante conteúdo. E, Bia, é isso. Muito feliz. Você é do Pernambuco, não é isso? Sim, sim, Pernambuco. Isso, né? É. Isso aí. Então, estamos aqui, ó, de Pernambuco e aqui do Rio de Janeiro para trazer essa informação para vocês, tá bom, gente? Um beijo. Muito obrigada por quem nos acompanhou, para quem está aqui até agora. E quem tirou nossa foto, manda lá pra gente, tá bom? Beijão. Tchau, Bia. Muito obrigada, tá? Pela sua Tchau. disponibilidade.